Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre a endometriose. Para quem não me conhece, o meu nome é Roberta, eu tenho 39 anos, sou casada há 13 anos e eu ainda não tenho filhos. Depois de pensar muito tempo com o apoio e incentivo da minha família, dos meus amigos e principalmente do meu marido, eu resolvi fazer um relato da minha história porque eu já passei por muitas dificuldades. Eu já senti muitas dores, eu já tive muitas dúvidas e como eu, tem muita gente aí que pode estar passando por isso e nem sabe o motivo. Eu só vim descobrir a endometriose depois de muito tempo, depois de muitas tentativas, depois de vários tratamentos para engravidar. E aí depois disso, conversando com algumas pessoas, eu percebi que tem muita gente que não sabe o que é endometriose, ou sabe vagamente o que é, e tem gente que nunca nem ouviu falar. Eu mesma, assim, fui só saber exatamente o que era endometriose quando eu comecei a desconfiar que eu pudesse ter, vendo o relato, né, de outras pessoas e depois de pesquisar muito. Então, assim, o que eu quero fazendo o relato da minha história é poder ajudar outras pessoas como eu fui ajudada, alertando, tirando algumas dúvidas, incentivando a buscar informação, a questionarem os seus médicos, porque eu acho que quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais ele vai ficar conhecido. O que eu quero passar aqui para vocês é o relato da minha história. São as minhas experiências, coisas que aconteceram comigo. Então, assim, eu não sou médica, eu não tenho a pretensão de ensinar nada para ninguém. Eu só quero poder passar as minhas experiências, coisas que aconteceram comigo, e isso pode ajudar outras pessoas também. Então, assim, para quem nunca ouviu falar o que é endometriose, eu vou explicar aqui um pouquinho sobre a doença. Então, assim, a endometriose é uma doença inflamatória, onde as células do endométrio se desenvolvem fora da cavidade uterina, podendo se fixar nos ovários, nas trompas, no ureter, na bexiga, no intestino, podendo até ir para o cérebro, para o pulmão. Então, assim, todo mês o endométrio, que é essa camadinha interna do útero da gente, ela engrossa para que, se um óvulo for fecundado, esse óvulo possa se fixar nela. Se isso não acontecer, a gente não engravida e esse endométrio ele descama, é onde a gente chama de menstruação. Tá, e vocês vão me perguntar, nossa, mas como que essas células podem se fixar em outros órgãos se ela cresce dentro do útero? E assim, infelizmente, essa é uma pergunta que não tem uma resposta assim certa. Hoje em dia existem várias teorias, mas nenhuma delas ainda conseguiu esclarecer exatamente como que isso acontece, qual é a origem, né, da doença. Uma delas é a menstruação retrógrada, que é quando, ao invés de toda essa menstruação sair, alguma parte dela volta pelas trompas, né, e aí começa a se fixar em outros órgãos. A outra teoria que é muito usada hoje em dia é que a gente deixa para ter filho bem mais tarde hoje em dia do que acontecia antigamente. Com isso a gente menstrua mais, a gente produz muito mais hormônios do que naquela época, quando as mulheres tinham filho muito mais jovem, tinham uma quantidade maior de filhos. A outra teoria é que o fator genético pode influenciar nisso. Tipo, alguns estudos mostraram que se você tem parentes que tiveram, parentes de primeiro grau, tá, que tiveram endometriose, você tem grande propensão a ter também. A outra é que o sistema linfático pode levar essas células para lugares mais distantes da cavidade pélvica, como no cérebro, no pulmão, só que essa teoria ainda não foi comprovada. Falhas no sistema imunológico, entre outras teorias. Mas o importante é dizer que, assim, essa doença, ela acomete mulheres na idade reprodutiva, e segundo a Associação Brasileira de Endometriose, entre 10 a 15% das mulheres podem desenvolver essa doença e tem grandes chances de ficarem estéreis. Tá, aí vocês vão falar, nossa, mas e aí? Como que eu posso desconfiar que eu tenho endometriose? Tem alguns sintomas aí que são os mais assim comuns. O primeiro deles é cólica muito intensas,
dores na relação sexual, dor na região pélvica durante ou fora do período menstrual, fluxo menstrual muito intenso, dificuldade para urinar ou defecar e dificuldade para engravidar. Só que assim, tem muita gente que tem algum desses sintomas e não tem endometriose. E tem muita gente que tem endometriose e não tem nenhum desses sintomas. Então, assim, é importante dizer que hoje em dia, como fica muito confuso assim o diagnóstico, uma mulher pode levar entre 7 até 13 anos aí para descobrir a doença. Então vocês vão falar, tá, e aí, agora eu faço o que então para eu descobrir que eu tenho? Que exame que eu posso fazer? Um dos exames mais comuns é o ultrassom com preparo intestinal. É importante que seja com preparo intestinal ou uma ressonância magnética com preparo intestinal também. Só que assim, tem muita gente que eu vejo que fez a ultrassom, que fez ou a ultrassom ou a ressonância e apareceu assim poucos focos ou nenhum foco da doença. Então, alguns médicos, por conta do sintoma, com o histórico da paciente, por conta da família que já teve e tal, acaba pedindo a videolaparoscopia, que é uma cirurgia por vídeo, para poder fechar o diagnóstico. Mesmo sendo uma cirurgia, às vezes ela tá sendo usada como um exame assim, mais invasivo para poder descobrir e fechar o diagnóstico. Então, assim, gente, independente de você estar tentando engravidar ou não, para mim, sentir dor não é normal. Sentir dor é um sinal que o corpo tá mandando de que alguma coisa não tá legal. Então, assim, se vocês estiverem tentando engravidar, eu acho que assim, tem médico que fala, mas você tá tentando engravidar tem pouco tempo. Tem 1 ano e meio, tem 2 anos, isso é normal. Você tem cólica, mas também ter cólica é normal, é coisa de mulher. Gente, não é. Então, assim, tem médico que vai ali, cara crachá e acabou. Então, não tá funcionando com o médico que vocês estão indo hoje? Vai em outro, troca de médico. Eu troquei de médico várias vezes. Insista, peça para fazer exames, converse com ele, porque assim, se o médico não tá interessado em te ouvir, esse médico para mim não é bom. Então, assim, vai atrás, se informe, peça para fazer exames, troque de médico se for necessário. Eu sei que tem muita gente que usa a rede pública para fazer consulta, exame. Aí tem muita gente que vai falar, mas demora para marcar uma consulta ou um exame. Gente, mesmo que demore 1 ano para vocês marcarem, vai atrás, insista para fazer, porque assim, é melhor vocês esperarem 1 ano para fazer uma consulta com um especialista ou fazer um exame, do que vocês esperarem aí 8, 10, 12 anos para vocês descobrirem que vocês têm a doença. E eu mesma demorei para descobrir que demorou uns 7 anos mais ou menos para eu descobrir. Talvez se eu tivesse tido um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de instrução, ou algum médico tivesse um pouquinho mais de boa vontade, pedir para eu fazer os exames, talvez eu já tivesse descoberto a minha doença lá atrás, e obviamente seria muito mais fácil eu engravidar lá atrás com 32, 33 anos do que agora com 39, né? Então, insista, porque não é fácil. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver o relato de outras pessoas, como eu falei para vocês, e assim, praticamente eu descobri a minha doença sozinha. Então, não se deem por vencida, vão atrás da informação, vão atrás de um bom médico, tem muito médico bom por aí, infelizmente às vezes demora da gente encontrar, mas tem muito médico bom. Então é isso, gente. Nesse primeiro vídeo eu só quis me apresentar um pouquinho para vocês, falar sobre o que é endometriose, para quem não sabe ficar sabendo, quando assistir os próximos vídeos não ficarem sem saber do que eu tô falando. Eu vou relatar nos próximos vídeos passo a passo tudo o que aconteceu comigo, como foi que eu descobri a doença, quais foram os exames que eu fiz,
Eu fiz a minha cirurgia já, eu já fiz a videolaparoscopia, como foi a minha cirurgia, o meu pós-operatório, o que eu tô fazendo agora depois da cirurgia, tá? Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários, se eu puder ajudar, com certeza eu vou responder. Compartilhe o vídeo, né, para poder divulgar e passar informação para quem puder assistir. Curtem o vídeo, porque é importante para eu saber se vocês estão gostando. E é isso. Gente, valeu por ter assistido. Nos próximos vídeos a gente se vê. E é isso. Um abraço e até mais. Tchau.